Lucas, capítulo 7, versículo 11. E aconteceu, pois, depois, ir ele à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E, quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva. E com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: não chores. E, chegando-se, tocou o esquife. E os que o levavam pararam e disse: jovem, eu te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar, e entregou-o à sua mãe. E de todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Quem pode dizer amém, meus irmãos? Glória a Deus por esta palavra. Por si só já fala aos nossos corações, pois a Santa Bíblia nos diz que ela é viva e é eficaz. E este texto, irmãos, me veio ao coração quando soube da responsabilidade de trazer uma palavra à igreja neste dia. E orando a Deus, pedi que Deus me direcionasse, já que estaríamos juntos em um culto em família, para meditar sobre a grandeza do nosso Deus, o poderio do nosso Deus. Nós hoje vivemos, queridos irmãos, no meio de uma sociedade que nos traz muitas novidades, algumas delas desagradáveis, e como servos de Deus, nós devemos sempre confiar e conhecer cada dia mais o Deus que nós servimos. Saber que Ele é o Senhor Todo-Poderoso, Ele continua tendo o controle de tudo. Um dos profetas menores da Bíblia usou uma grande expressão dada por Deus para expressar essa eterna condição de Deus. Malaquias, no capítulo 3 e no versículo 6. Malaquias, usado por Deus, disse: eu, o Senhor, não mudo. E por esta razão, nós não somos consumidos. Isto nos diz que, diante de todas as situações e adversidades que nós vivemos em nossa vida, nunca devemos esquecer que Deus é o mesmo, Deus não muda, permanece vivo, cuidando de cada um de nós. Glória a Deus por isso. Mas voltando ao texto, queridos irmãos, nós queremos falar de uma situação e um momento que envolve uma mulher viúva e agora também perdeu o seu filho. A epígrafe deste texto fala justamente sobre o filho da viúva de Naim. Naim era uma pequena cidade que estava a 10 quilômetros sudeste de Nazaré e 40 quilômetros de Cafarnaum. Ela era localizada em uma planície ao pé do Monte Tabor, que ficava ao norte, e o Monte Giboá, que ficava ao sudeste. Era uma cidade pequena, humilde, e em certos momentos, em escritos, ela é também conhecida até como uma aldeia de Naim. Um lugar onde vivia essa mulher. E o texto bíblico diz que aconteceu de Jesus estar adentrando a esta cidade, a esta aldeia de Naim, vindo já
de uma outra situação, de um outro episódio, em que ele cura o servo de um centurião. É interessante que, no desenvolver da trajetória de Cristo, ele foi sempre mostrando a todos que o ladeavam, que o acompanhavam, quem ele era e para qual propósito ele teria vindo. Mostrou, há momentos, há dias atrás, que tinha poder de curar. E foi procurado por este chefe centurião e, de imediato, curou, de imediato, a sua filha. É interessante isso. E depois ele vem e está adentrando a cidade de Naim para mais uma vez realizar um dos seus feitos maravilhosos, um dos maiores milagres que Deus operou através do seu Filho Jesus Cristo, que foi a ressurreição, ou ressuscitar o filho da viúva de Naim. É interessante que o texto bíblico diz o seguinte: e aconteceu pouco depois ir ele à cidade chamada Naim, e com ele ia muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. Quando chegou perto da porta da cidade, eis que também levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade, chamada Naim. O encontro de duas multidões. A multidão que vinha com Jesus, que trazia, diga comigo, a vida, encontrou-se com uma multidão que vinha acompanhando um defunto, e era a multidão que acompanhava a morte. São dois caminhos a seguir aqui quando nós aplicamos em nossas vidas. Nós vivemos, como já disse, situações difíceis, muitas vezes inesperadas, e querendo a gente ou não, acontece conosco. Já se entende pela palavra de Deus que o dia de amanhã não nos pertence. O dia de amanhã pertence a Deus. E Jesus, que nos ama, que cuida de nós em todos os momentos, Ele deixou bem ávido para que nós não percamos essa situação. Ele disse: olha, no mundo vocês terão aflições. Mas como Ele nos ama, veio para nos dar vida, e veio para que nós vivêssemos na dependência dEle, sabendo que Ele pode todas as coisas. Ele não só disse que teríamos aflição, mas Ele disse assim: tem uma coisa, tem de bom ânimo, porque eu, o Senhor, venci o mundo. Aleluia! Então, quando nós olhamos para essas multidões, aplicando a nossa vida, é bom estar sempre caminhando com a multidão que dá vida. Porque quem caminha com essa multidão, vê milagres acontecer. Quem caminha com essa multidão, entende que o Jesus que faz a multidão acompanhar, é o Jesus que faz todas as coisas possíveis na vida da gente. E nós precisamos entender que esta multidão é a multidão que Deus quer que nós sigamos. Diga amém por isso. Onde está escrito isso, irmão Paulo? Deuteronômio, capítulo 30 e versículo 19. O próprio Deus, Ele expõe isso para nós. Ele diz assim: os céus e a terra te ponho como testemunhas contra ti. E o que ele diz dentro desse versículo? Que tenho proposto a vocês, é uma escolha, a vida e a morte, a bênção e a maldição. Ou seja, Deus estava dando desde o princípio condição de escolha para cada um de nós. A nossa vida, ela é permeada de escolhas, sim ou não? Nós que escolhemos, nós que decidimos fazer ou não fazer. Mas Jesus nos ama tanto
Ele cuida tanto dos detalhes de cada um de nós. Eu amo Jesus por isso, porque Jesus se preocupa comigo e com você nos mínimos detalhes da nossa vida. Jesus não quer que a gente desregre da nossa vida com Ele um minuto só, porque dentro da vontade de Deus, a gente vai caminhando no caminho da vida, que a vida escolheu para a gente, mesmo com percalços, mas Ele vai estar lá, com a mão estendida e dizendo, vai em frente, siga, pode ir em frente, eu estou com você, confie em mim. Oh, glória a Deus! E Ele nos ama tanto que Ele disse, olha, tem proposto para vocês vida e morte, bênção e maldição, mas, olha o amor de Jesus, escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e vivas a tua semente. Jesus é o Deus que quer que andemos debaixo da bênção. Glória a Deus. As duas multidões se encontram, e aqui começa algo muito maravilhoso da parte de Deus. O texto bíblico diz assim, e vendo-a, versículo 13, o Senhor moveu-se de grande compaixão por ela. A compaixão de Deus é algo sublime em nossas vidas. O texto diz, dentro do seu contexto, que quando Jesus olha para aquela mulher, que está à frente, porque o costume daqueles que acompanhavam esta multidão que levava este jovem morto, diz que a mulher, a mãe, a responsável ou o responsável pelo defunto, iria à frente. E posteriormente, a multidão que acompanhava este enterro deveria seguir. E a história diz que aqueles que encontravam essa multidão que acompanhavam deveria seguir também, para que pudesse honrar, se condoer com os familiares, com aquela mulher que já vinha de uma situação muito difícil e agora o único meio que, segundo a lei, poderia fazê-la continuar sobrevivendo, sendo sustentada, também estava ali, inerte, sem vida, sendo levado para fora da cidade para ser sepultado. E Jesus, quando olha para aquela mulher, diz o texto, que ele se comoveu. Ele se moveu de grande compaixão. Quando Jesus olha esse cortejo, ele para e traz uma palavra para aquela mãe, para aquela mulher, que iria contradizer todos os princípios naturais daquele acontecimento, daquele cortejo. O normal de quem encontra alguém que perdeu um familiar ou alguém é trazer os sentimentos, é dizer, conte comigo, eu vou chorar com você, eu vou abraçar esta causa, eu vou orar com você, é estar partilhando da dor que aquela pessoa está sentindo. Mas Jesus é Jesus. Jesus, ele manda em tudo. Tudo está patente à vontade dele. E não há nada impossível que ele não possa fazer. Se ele quiser, acontece. E aí Jesus olha para aquela mulher e diz, mulher, não chores. Glória a Deus. Eu acho interessante Jesus. E eu fico às vezes lendo e meditando, e às vezes fico rindo comigo mesmo, às vezes rindo, às vezes chorando, porque Jesus faz isso com a gente. A gente lê a palavra de Deus e a palavra de Deus fala com a gente.
Às vezes a gente pensa que está ensinando alguma coisa para meditar e falar para alguém. É Jesus que ensina a gente. Aleluia. E eu fiquei pensando naquela multidão quando ouviram aquele homem estranho parar no meio da multidão. Em vez de acompanhar ela, ele vem, olha para a mulher, vai de encontro a ela e diz assim: mulher, não chores. Que homem é esse que em vez de me apoiar está pedindo para que eu não chore? Que homem é esse que chega junto de mim e contradiz toda uma tradição, todo um costume, e ainda traz esta palavra: não chore? Mas o Deus que diz não chore é o Deus que se responsabiliza para mudar a situação de choro para alegria. Oh, aleluia! Glória a Deus! Quando Jesus para e olha para alguém, o desejo dele é mudar a situação. E eu quero nesta noite, dentro deste tempo, dizer isto a você: Jesus está vivo. Jesus é o mesmo. Não tem situação difícil que ele não possa resolver. O mundo está andando em desacordo com a Bíblia. Sim. As coisas estão se desregrando no meio da sociedade. Sim. A sociedade está vivenciando uma inversão de valores. Sim. A sociedade está mostrando que os homens, que as famílias, que os jovens não precisam mais crer em Deus. Sim. Mas Deus está de pé na mesma situação que eternamente viveu, dizendo a você: eu não mudo, eu sou o mesmo, eu sou o Senhor, eu estou pronto para lhe ajudar. Não desista, Deus grande, de crer nesse Jesus. Ainda que muitos digam: para que crer? Não está vendo o que está acontecendo? Não te preocupa. O que Jesus faz hoje, muitas vezes eu e você não entende. Só vai entender depois. Um dos seus discípulos veio indagar a ele e lhe disse: olha, Pedro, não adianta nem eu te explicar isso agora, porque o que eu vou fazer agora tu não tem capacidade de entender. Mas quando a bênção chegar lá na frente, tu vai glorificar meu nome e vai entender os meus feitos. Deixa eu trazer uma palavra para você, família, que está aqui. Muitas das coisas que acontecem na sua vida você não entende. Tem coisas que parece que em vez de melhorar está piorando, mas não te preocupa. O dono da vida está com as mãos estendidas, o controle da tua vida, o controle da tua família, o controle das tuas causas está na mão daquele que tem autoridade para dizer: uma pessoa que tem um morto junto dele: não chores, não chores, não chores. Aleluia, aleluia, aleluia. É a forma. Me permita abrir um parêntese aqui e explicar que existem meios de chegar a Jesus, é fazer com que ele se comova, e fazer com que ele tenha compaixão. E não importa a situação, Deus, ele entende a nossa vida. E a Bíblia diz: se nos humilharmos e chegarmos diante dele, ele é fiel. Ele é fiel. Ele é fiel para fazer muito mais além daquilo que a gente pensa. Uma das pessoas que conquistou o coração de Jesus, eu acho lindo esse texto. Lá em Mateus capítulo 8, versículo 2, diz assim: que Jesus ia passando, com certeza perto deste leprosário, e do leprosário saiu esse leproso. Não sei qual distância ele ficou de Jesus, mas o que eu sei é que ele teve convicção de que quem estava passando ali
podia mudar a vida dele naquele momento. Quem crê que Jesus muda a vida, crê já chegando da forma que pode conquistar ele. Muitas pessoas por aí, religiosos, querem usar Jesus como um amuleto de sorte. Não, Jesus é o Deus Todo-Poderoso que deve ser honrado, respeitado, temido. O texto bíblico diz que o leproso, quando viu Jesus, ele chegou a uma certa distância e a primeira coisa que ele fez não foi pedir, não foi dar a paz do Senhor, não. O leproso chegou e fez assim, ó. Adorou a Jesus. Se nós cantássemos e adorássemos a Deus, maiores coisas Ele faria por nós. Eu já tive experiências com minha esposa em momentos de grandes agruras. Jesus parece que brinca com a gente quando a gente estava esperando a resposta de Deus, uma palavra firme de Deus. A única coisa que eu ouvi de Deus foi: canta. Como é que se canta na angústia? Como é que se canta na falta de pão? Como é que se canta no momento de dificuldade? Como é que se canta com um filho desviado? Como é que se canta com um tumulto dentro do lar? Mas é que Jesus gosta de trabalhar na contramão do teu pensamento. Os meus pensamentos, diz o Senhor, não são os vossos pensamentos. Entenda que Jesus tem várias formas de trabalhar. E o que Ele quer de mim e de você é adoração. Ele não quer preocupação demasiada. Ele quer que você esteja vendo a dificuldade e continue dizendo: Jesus, eu almejo a pureza do céu. Ele quer que você exalte a Ele. Porque quando a gente começa a se preocupar além das nossas limitações, nós estamos dizendo que Deus não pode. E eu quero nessa noite repetir essa palavra: Deus é o Deus que pode todas as coisas. Aleluia. Olha para o leproso: Senhor, se tu quiseres. Ou seja, ele colocou diante de Deus o conhecimento que a vontade era de Deus. Se tu quiseres, Senhor, tu podes tornar-me limpo. Ou seja, ele disse que a vontade é de Deus e que se Deus tivesse naquele momento a vontade de purificar ele, ele sabia que Jesus poderia fazer. Ele recitou aqui aquilo que Paulo disse lá em Filipenses, no capítulo 2 e versículo 13. Em Deus está tanto o querer como o efetuar. E isto segundo a sua vontade. Tudo vem dele, tudo é por causa dele, tudo é para ele, por ele são todas as coisas. Glória, pois a ele eternamente, amém. Aquilo moveu de uma forma tão grande o coração de Jesus, que Jesus na hora olhou para o leproso e diz a Bíblia, King James, ele diz assim que Jesus expressou: eu quero ser limpo. E diz o texto que na mesma hora, imediatamente, aquele leproso ficou purificado. Aleluia. Talvez exista realidades de vidas aqui em família que estejam espiritualmente como aquele defunto, morto, andando com multidão que não tem vida. Mas eu quero te dizer nesta noite: sai da multidão que leva à morte
vem para a multidão que leva a vida. Jesus para. E quando Jesus para, alguma coisa acontece. Você crê nisso? Nós precisamos crer. Me permita, querida igreja, amadas do Senhor. Nós, crentes, precisamos crer mais na ação de Deus. Deus trabalha dentro da sua fé. Quando Jesus para aquela mulher e diz, não chore, de alguma forma ele produz naquela mulher a fé. Se ele mandou parar, é porque algo vai acontecer. Oh, glória a Deus. E como Jesus tudo que faz é perfeito, em seguida, a ordenar a mulher, não chores, diz o texto bíblico que ele vai e toca no esquife. A vida tocando na morte. E onde a vida chega, a morte bate em retirada. Se você tem fé nesta noite, oh glória a Deus. O Jesus da vida quer que você toque nele pela fé. E ele quer fazer com que a tua vida apareça novamente. Ele quer fazer, através da fé, uma modificação na tua vida. Você que está aqui, ou que está ouvindo esta palavra, talvez você esteja dentro de você dizendo, eu não sirvo ainda a Jesus, eu nem conheço como servir a Jesus, eu estou morto espiritualmente. Mas Jesus nesta noite está querendo tocar em você e lhe dar vida. E a vida que Jesus quer lhe dar é uma vida com abundância. Uma vida que faz a gente estar feliz em qualquer situação. Aleluia! Quando Jesus toca no esquife, consequentemente faz com que todos parem. Porque os milagres de Deus e aquilo que Deus tem para fazer na nossa vida, mesmo que o próprio Cristo não desejava aparecer, muitos dos milagres, ele dizia, olha, não digas a ninguém, vai lá e mostra-te a autoridade devida. Mas ele será sempre notório. Alguém tem que ver o que Jesus faz contigo. Alguém tem que perceber que Jesus não mudou só a sua vida física, mas mudou a sua vida espiritual, mudou a sua forma de viver, mudou a sua forma de falar, mudou a sua forma de andar, mudou a sua vida por completo e muda para melhor. Mesmo que haja situações que você não entenda, mas faça como um hino que as irmãs do ciclo de oração gostam de cantar. Com Jesus é melhor. É muito melhor com Ele. Porque com Ele, mesmo se encontrando em momentos de dificuldade, Ele muda, Ele transforma, Ele faz ressurgir aquilo que você não entende. Oh, aleluia! Oh, glória a Deus! O texto diz que ele toca no esquife e ordena ao morto. Você já pensou nisso? Eu já vi muitas pessoas, entes queridos, trabalhando, não é? A situação de dificuldade, de perca, falando com as pessoas como se estivesse viva, mas estava morto. Eu vi uma mãe, uma certa feita, dizer ao filho já lá, oh meu filho, que bom que você terminou a carreira, uma mulher crente, com um filho crente. E conversando, mas nenhuma das palavras que ela estava falando motivava diretamente o morto se mover ou tomar alguma decisão. Estava morto. Mas com Jesus não.
Jesus, quando toca em algo, algo tem que mudar. Jesus, quando entra na guerra, quando entra na situação, é para mostrar que Ele é, através de você, o Senhor da tua vida. Muitos que aqui estão, muitos jovens que hoje estão em faculdade, estudam, fazem grandes coisas para um grande futuro, mas eu tenho certeza que se fosse dada a oportunidade de alguns testemunharem, iriam dizer: estou, mas foi Jesus, entrei, mas foi Jesus, estou passando, mas é Jesus. Jesus muda. E naquele momento que ele toca, ele dá uma ordem ao defunto. E diz ao jovem: jovem, eu te digo, levanta-te. A Bíblia diz que imediatamente o jovem tomou fôlego de vida, ergueu-se e começou a conversar com Jesus. E o texto diz que Jesus pega o jovem, leva a sua mãe, o entrega a ela e muda a vida daquela mulher. Você que está me ouvindo nesta noite, eu quero lhes dizer isso. Eu quero trazer para esta ordem espiritual das coisas. Jesus tem poder de ordenar aos mortos espirituais que ressuscitem. Jesus tem poder de ordenar nesta noite ao teu filho, que está não sei aonde, mas ainda vivo pela grande compaixão e misericórdia de Deus. Se tu creres, Deus tem poder de ordenar a ele aonde ele estiver e dar vida a ele sair correndo, entrar numa igreja e dizer: eu quero Jesus, eu quero Jesus, eu quero Jesus, porque o dono da vida está no meio de nós nesta noite. Aleluia! Mas nós precisamos crer. Nós precisamos viver por fé. Há uma diferença muito grande em viver com fé e viver por fé. Viver com fé é crer. É o princípio de Hebreus 11 e 1. A fé é um firme fundamento das coisas que se esperam, mas também é a convicção daquilo que você ainda não viu, mas pela fé que você tem nele, você toma aquilo como se já fosse seu. É como se você estivesse aqui com este copo de água e Jesus dissesse a você: eu vou te dar um copo de água, mas você aí está sem ele. Mas quem pratica a fé e vive por fé, toma a palavra e a entende como se ele já estivesse na sua mão. Você tem condição de viver deste jeito, desta feita, nesta noite? Você que não é crente, que veio a este culto, convidado pelo Espírito Santo, através de um dos cristãos aqui presente, você tem condição de entender isso? De entregar a sua vida para que o Senhor da vida eterna lhe dê vida com abundância e mude a sua forma de viver? Você tem coragem de mudar de atitudes e confiar que Deus pode modificar a sua vida? Tudo está patente à vontade de Deus. Tudo está dentro do controle dele.
É como se Deus estivesse esperando você tomar posição e tomar uma atitude para que Ele trabalhe na sua vida. Deus quer fazer coisas grandes na vida da igreja. Deus quer fazer coisas grandes no meio das famílias. Deus quer restaurar. Aleluia, 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 aleluia. Deus quer restaurar casamentos. Deus quer adentrar em portas fechadas e bater o pó dela e dizer: tenha vida, mude, tome atitude, eu sou Deus, eu restauro, eu ergo, eu faço. Aleluia. Mas é preciso crer. Eu já estou terminando e quero lhe dizer nesta noite, repetindo o que a priori disse. Deus tem poder de modificar. Deus tem poder de restaurar. Deus é aquele que vem e pega do pó. Você sabe o que é pó, não é? Pó é aquilo que depois que a gente varre a casa todinha, aí fica aquele restinho ali, a gente chama de monturo, aí pega a pá e apanha, pronto. Deus é assim. Ele pega aquilo que não presta para nada, que não vale de nada, e diz assim: eu te amo. Você está diante de um pó, de alguém que não tinha nome, que não tinha perspectiva, que não tinha vida. Derramanai sai, dereio seriminaço. Mas um dia eu acreditei em Jesus. Alguém disse a mim: Paulo, Jesus te ama. Eu digo: e ama? Ama. E eu olhei assim, eu digo: será que ama? Aí cheguei junto de minha esposa, que já era evangélica, e disse: olha, o irmão disse que Jesus me ama, desse jeito Jesus me ama. Ela disse: ama, meu filho. Ama? Jesus te ama tanto que Ele está só te esperando tu te entregar assim, de corpo, alma e espírito para Ele te mostrar o que Ele tem na tua vida. E eu disse a ela: mas olha o que eu sou um pó. Olha como eu estou, veja como eu sou. Ela disse: mas Jesus te ama. Eu disse: bom, se Jesus me ama e quer alguma coisa comigo, eu vou aceitar Ele hoje. Entrei numa igreja, levantei minha mão quando o pregador disse: quem quer Jesus? Eu disse: eu quero. Se ele aceita pó, esse pó aqui quer ele. Aí ele veio, bateu a poeira do pó, fez uma nova criatura. Mudou as vestes, mudou o nome, mudou a linguagem, mudou o andar, mudou o falar, e ainda colocou para sentar no meio de príncipes. Jesus quer te dar vida nesta noite e quer fazer uma mudança. Se você entrou aqui com este coração, Ele te convida nesta noite a aceitar a Ele como Senhor e tirar você da multidão da morte e botar você na multidão que dá vida, vida, vida e vida com abundância.